Bom, galera, então, ajeitando aqui, feedbacks, aqui, e show. Tá, então, ah, a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre a cultura de feedbacks, sobre a diferença entre feedbacks, sugestões e críticas também. Falar um pouco sobre comunicação não violenta, não consegui ir tão a fundo quanto eu gostaria na comunicação não violenta, na apresentação, mas vamos lá. Então, a ideia aqui é falar, então, um pouco sobre a cultura de feedbacks, as diferenças, o que é um bom feedback e também focar um pouco na comunicação não violenta. Mas falando sobre a cultura de feedbacks, ah, por que é importante dar feedback no dia a dia de uma empresa, na vida também e tal? Ah, Bom, o primeiro ponto é a gestão de expectativas, tá? Então, o que eu estou fazendo é bom para a empresa? Tipo, o que eu estou fazendo é bom para os meus colegas? Tá me fazendo crescer e tal? Ah, e eu só consigo saber isso se eu tiver uma comunicação com o meu time, porque ah, tu acreditar que tu tá indo bem sem ter um comparativo é complicado. A gente não consegue evoluir sozinhos. Então, entender o que é a expectativa e quando a gente está suprindo essas expectativas de todos os lados é importante, por isso a cultura do feedback ajuda com relação a isso. A gestão de sentimentos também é importante, porque no fim das contas, a interação entre pessoas em qualquer meio acaba gerando atritos de qualquer forma ou acaba gerando união entre as pessoas. Então, manter uma cultura de feedbacks constante ajuda a gente a se integrar melhor com os colegas e não criar atritos ou, tipo ranço por causa de uma situação ou coisa desse estilo, são muito prejudiciais no dia a dia de trabalho e ninguém quer trabalhar num ambiente tóxico. Ah, e a evolução constante. Então, tipo, se eu errei, eu quero saber que eu errei, eu quero saber como é que eu posso melhorar, como é que eu posso ajudar meus colegas a evoluir, como é que eu posso ajudar a empresa a evoluir. Tudo isso acontece por meio dos feedbacks. Além de aumentar a colaboração entre o time e fortalecer também o respeito entre os membros da organização como um todo. Tá, mas tipo, qual que é a diferença entre feedback, sugestões e críticas como um todo? Uma crítica, normalmente, ela pode ser positiva, pode ser negativa e pode ser construtiva. Só que ela normalmente acaba focando num julgamento ali, tipo, ela acaba acusando se a pessoa fez a coisa certa, se ela fez a coisa errada, é mais sobre a pessoa, não é sobre um acontecimento. Não tem comprometimento com a evolução. Tipo, eu posso te dar uma crítica dizendo, tu mandou muito mal fazendo tal coisa. Ou tu mandou muito bem fazendo tal coisa e acabar por aí. Isso é uma crítica. Né? E normalmente ela é emocional. Normalmente as pessoas acabam criticando alguém por causa da emoção que ela tá sentindo na hora, sem botar um racional por cima disso. Né? E a diferença de uma crítica de uma imposição, tipo, além a imposição vem com relação a, tá, eu acho que tu errou, e eu como indivíduo, eu botei aqui, eu tava copiando, acabei botando as duas aqui, não descrevi certo, mas a imposição é a questão de, eu tô dizendo que o meu ponto de vista é o certo, e eu quero que tu faça o meu ponto de vista, eu quero que tu execute o meu ponto de vista. Isso é uma coisa que, primeiro, não é bem receptiva pela outra pessoa, quando tu tá dizendo que porque quando tu diz que a minha opinião é a certa, no fim das contas tu tá dizendo que a opinião da outra pessoa é errada, né? Então, sempre que tu tá querendo impor um pensamento em alguém, por baixo dos panos, no fim das contas tu tá dizendo que a pessoa tá errada, né? Então, tipo, ninguém aceita uma proposta de evolução, começando tudo pelo conceito de eu estou errado, né? Ah, é muito melhor ir pelo lado das sugestões. Então, tipo, a sugestão é eu como indivíduo, tipo, como eu disse, as duas foram copiadas, que eu comecei pela sugestão, depois eu acabei botando implementação em posição e acabei não complementando. Mas é uma sugestão de eu como indivíduo, como eu acredito que aquela atitude, aquela situação deveria ter sido tratada naquele momento. Mas, tipo,
é eu dando a minha opinião e não eu querendo impor ela sobre ninguém, né? E o feedback, ele acaba sendo uma, um conjunto de regras, um conjunto de técnicas que tu consegue agrupar para que tu consiga dar sugestões para que alguma pessoa ou alguma situação, uma empresa, qualquer coisa, evolua de forma saudável, mas que tipo não seja uma responsabilidade impositiva, que eu tô dizendo que isso aqui deve ser feito de tal forma, mas eu tô dizendo que sobre o meu ponto de vista, eu acredito que a tal situação aconteceu e ela deveria ser feita de forma diferente. E um feedback, ele é focado nos sentimentos e nas ações e não sobre a pessoa. Um feedback não é dizendo, você está errado enquanto eu estou certo. É, aquela situação, no meu ponto de vista, estava errada por causa disso e eu acredito que ela deveria ser feita de outra forma. Tá, mas então, já que um feedback ele tem regras mais claras, como é que um bom feedback deve ser feito? Bom, primeiro de tudo, ele tem características claras, tá? Então, ele tem que ser autêntico, não vai dar um feedback sobre uma coisa que tu não acredita, tá? Um feedback, ele tem que ser uma coisa que tu realmente acha que vai ser bem intencionada para aquela pessoa, então tu acha que tu tá ajudando ela e não criticando e querendo talvez se mostrar superior ou coisa desse estilo, sempre na intenção de ajudar. Ele é impessoal, então, tipo, não é sobre a pessoa, é sobre a atitude, é sobre sobre uma situação específica. Então, tipo, eu não gostei de tal coisa que aconteceu naquele dia. Isso é falar sobre uma atitude e não falar sobre a pessoa. Tu não tá dizendo que a pessoa é o problema, tu tá dizendo que aquela atitude causou um problema naquela situação. Tem que ser dado no contexto certo, então um feedback positivo, tipo, um feedback tipo, tá mandando muito bem em tal coisa e tal, tipo, mesmo que, ainda assim, um feedback positivo, ele tem que ser bem intencionado, ele tem que ser pra agregar a pessoa, nem que seja pra, continue fazendo isso que você está mandando muito bem, mas ele tem que ser no contexto certo, tudo bem tu elogiar alguém, dar um feedback positivo pra alguém em público, no contexto que a pessoa tá. Mas tu não vai chegar e dizer, tá mandando muito mal em tal situação, num momento onde tu pode constranger aquela pessoa. E isso, tipo, ninguém vai querer ouvir esse feedback, não vai estar receptivo para esse feedback, e também, tipo, tu não vai estar ajudando a pessoa, porque ao mesmo tempo que tu vai estar tentando ajudar ela, tu vai estar constrangendo ela ao mesmo tempo. Então ela não vai estar apta a receber esse feedback também. Tem que ser personalizado, então não vai, tipo, entender, as pessoas estão, o time de front-end aqui tá todo errando em tal característica, vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui no meu feedback pra todo mundo, e vou botar, porque, tipo, o feedback não é sobre a, a, o, a forma de agir do grupo, mas é tipo, sobre as pessoas, como aquela pessoa pode evoluir dentro daquele contexto. Uh, não é bom dar várias voltas para dar um feedback para as pessoas, porque o feedback ele é para ser uma coisa que ele tem que ser bem recepcionado também. Então, o feedback é a questão de dar feedbacks, mas também é a questão de ouvir feedbacks. Tá? Então, é importante também que a pessoa esteja receptiva, mas quanto mais tu enrolar pra dar o feedback, no fim das contas tu acaba perdendo o tempo da pessoa ou dando voltas que podem fazer com que esse feedback pareça mais intenso do que ele é. Então é importante que seja mais direto ao ponto. A solução daquela situação que você está propondo no feedback tem que ser tomada em conjunto. Tipo, não é uma coisa de, eu acho que você errou em tal coisa e você deveria fazer tal coisa. É uma coisa que a pessoa deve absorver, ela deve entender se faz sentido para ela ou não aquele feedback, e evoluir com isso com o seu tempo também, porque a pessoa pode receber aquele feedback e não tomar uma atitude na hora, mas com o tempo ir absorvendo. Feedbacks têm que ser frequentes, tá? Então a gente acabou entrando bastante nesse ponto nas últimas retros e tal, que não é a gente não tem que diminuir a quantidade de feedbacks, pelo contrário, é importante que os feedbacks sejam constantes e mais o mais
possível, o mais próximo possível que se conseguir em tempo real. Por quê? Porque o feedback, eu vou falar isso na próxima, mas um bom feedback, vai ser atrelado a uma situação. E, tipo, e só vai conseguir falar sobre essa situação se essa situação estiver fresca na mente das pessoas envolvidas, né? Então, falando um pouco sobre técnicas de dar feedback, uma das técnicas mais básicas que funciona para a maioria dos feedbacks é a gente vai falar sobre uma situação específica que aconteceu. Então, fulano, lembra de tal situação que aconteceu? Nessa situação, eu me senti meio constrangido porque foi feito tal coisa naquele momento. E eu acho que naquele momento uma alternativa melhor poderia ter sido essa. Isso na minha opinião. Mas tipo, a pessoa pode concordar, pode discordar, ela pode olhar pra isso, tá, ok, vou pensar sobre isso na próxima vez que eu tiver uma situação parecida. Então, é importante dar o tempo pra pessoa absorver. Então, eu botei ali embaixo para ambos os casos, que é importante dar o tempo para a pessoa absorver aquele feedback, porque às vezes, inclusive, a gente está errado dentro do nosso ponto de vista dando feedback. Tá? Então, a gente pode dar, eu acho que naquela situação poderia ter sido feito diferente, ou a gente não tem o contexto, ou a gente, a nossa opinião não está correta mesmo, e tudo bem, a gente tem que estar aberto a errar também, tá? E a gente continuar dando feedback. Outra forma de dar feedback, outra técnica de dar feedback, normalmente quando é uma coisa um pouco mais complexa, um pouco maior, escreve um roteiro antes. Então, tipo, entende o que tu vai falar. Descontrai antes de falar sobre aquela coisa, mas dê exemplos bem concretos sobre coisas que aconteceram de boas. Tem que, como eu disse, tem que ser situações reais, tem que ser situações que estão frescas na mente da pessoa. Então, por isso que feedbacks, quanto mais constantes e mais em tempo real possível, melhor vai ser, porque a pessoa vai saber muito bem de qual situação que tu tá falando. Então, tem exemplos reais de coisas que deram certo, para depois falar sobre as coisas que não a situação que não deu certo, mas sempre falando sobre os dados reais, sobre aquela situação em específico, e também falar sobre um plano de ação. Tipo, não, eu acho que tipo, dessa vez poderia ser tudo feito dessa forma, já que a gente não pode mudar o passado, como é que a gente poderia tratar no futuro? Tu acha que isso é o certo? E montem um plano de ação juntos. E não tipo, eu acho que deveria fazer isso, se tu discorda, paciência. Não, a ideia é que, não, eu acho que nas próximas situações a gente poderia tomar essa atitude. Tu acha que é correto? Se sim, vamos seguir juntos. Tá? E também o feedback, ele é importante que ele seja feito de uma forma de uma comunicação não violenta. Eu não consegui fazer tantos slides quanto eu gostaria sobre ele, mas as características importantes sobre a comunicação não violenta é que você tem que é baseado nesses 4 pilares: observação, sentimentos, necessidades e pedido, tá? Onde a primeira coisa que é importante na comunicação não violenta é que as pessoas normalmente esquecem ouvir, tá? É importante ouvir a pessoa e não simplesmente sair cuspindo a nossa opinião. Então, tu dar espaço para a pessoa falar, tu estar de ouvidos abertos para isso é importante. Tu vai perguntar para ela sobre as coisas. Tu não vai dizer a forma que ela quer, que tu acha, a forma que é certa dentro do teu ponto de vista. Tu vai perguntar para ela sobre se ela concorda sobre o teu ponto de vista, se ela acha certo aquilo que está fazendo, e entender, compreender do lado dela se ela concorda contigo ou não. Se é a partir do princípio de que a pessoa não está errada, que todo mundo está certo dentro do seu ponto de vista. É a partir do princípio de que a outra pessoa também está tentando acertar como tu, só que tipo, cada um está de um ponto de vista diferente e tudo bem, né? Então, a boa parte da comunicação violenta não violenta é baseada nesses pilares, mas coisas que é importante da gente lembrar que não são comunicação não violenta. Fazer comparação, tá? Então, tipo, a gente chegar
e ficar dizendo, o fulano faz tal coisa, tu deveria fazer isso. Isso é tentar, acaba sendo gerando o ar de competição, acaba gerando um ar eu sou menos do que o outro, ou coisa desse estilo. Então, ficar comparando não é uma coisa boa. Julgamentos, tentar entender, tipo, se a pessoa está certa ou errada, normalmente vai pro lado de uma comunicação mais violenta. Porque, tipo, quando tu tá tentando provar que a pessoa está errada, no fim das contas, a pessoa vai querer se defender, ela vai querer dizer, não, pera, não tô errado aqui, olha meu ponto de vista. Mas, tipo, se tu tá tentando provar que ela tá errada, no fim das contas, essa comunicação vai escalar pro outro lado. Uh, e também negar a responsabilidade, porque no fim das contas, sempre que a gente tá, como eu disse, não consegui botar essas coisas no slide, mas tipo, são importantes de serem ditas. E negar a responsabilidade, tá? Então, falar sobre, dar uma opinião sobre uma situação, falar sobre aquele momento, e negar que, tipo, nós também fazemos parte daquela situação, acaba fazendo com que a gente trate a situação de forma mais impessoal, de forma mais distante, assim por diante, e por isso acaba gerando desconfortos com relação aos sentimentos. Então é importante se ater a esses pontos. Quando a gente quer ah, dar o feedback para qualquer pessoa, e a gente quer que essa pessoa evolua, a gente tem que tratar essa pessoa como se ela também estivesse tentando evoluir, se ela também estivesse tentando fazer a coisa certa, só que do ponto de vista dela. Tá? A ideia era falar, como eu disse, era para ser uma tech talk rapidazinha mesmo, a ideia era falar sobre esses pontos e agora também deixar esse espaço aberto para vocês também darem o feedback de vocês e entender se vocês acham que isso é certo ou não. Perguntas? Acho que, cara, isso é uma ferramenta essencial para quem quer evoluir. Receber feedback, dar feedback, faz parte aí do nosso dia a dia. E o feedback, acho que ele vale para muitas questões, né? A gente pode explodir ele não só para questão, né, tipo, pessoal, como uma questão também profissional, né, de coisas que a gente pode estar fazendo, que a gente está mandando bem. E feedback, ele também é legal, né, quando ele é feito também de maneira positiva, né? Que a gente só não deixa, acho que foi isso que tu comentou, né? Não deixa para fazer o feedback só, né, de coisas ruins, mas também tu dá um feedback positivo, né? Faz um elogio, né? Vê que a pessoa tá mandando bem, cara, vai lá e fala, assim. Lá na Warren tinha um grupo do Slack que era um grupo de agradecimento, que era só para isso. Daí quando alguém tava facilitando a tua vida, alguém mandou muito bem, tu colocava lá de maneira pública, citava as pessoas ali e dizia, pô, obrigado fulano por isso, isso, isso. Cara, isso incentiva aquele ciclo positivo, né, de boas coisas que tu tá fazendo cara, eu me senti valorizado quando eu fui a primeira vez lá colocado no canal e eu coloquei outras pessoas lá também, agradeci publicamente. Então, cara, feedback também é para isso, é para dizer para a pessoa que ela tá indo pro caminho certo, tá percorrendo o caminho correto ali. Incentivar que ela continue naquele caminho, né? Porque, como eu disse, tipo, feedback é uma coisa, tipo, tem que ser com a intenção de ajudar a pessoa, tá? E se tu tá vendo que a pessoa tá mandando bem em uma situação e tu quer que ela continue mandando bem naquela situação, é bom incentivar isso e falar isso abertamente pra ela. Eu achei legal, hein, essa ideia do grupo aí. Acho que se a gente implementasse isso aqui, acho que ia ter por dia assim, umas 20 agradecimentos por Vitor, viu? Que ele ajuda demais a galera, viu? Boa, bora. Implementando já aí o feedback aqui público e positivo. Adorei. Isso aí, eu ia comentar exatamente isso, né? Que o feedback também, não só o positivo é importante, quanto também o negativo, né? Por quê?
Às vezes nós estamos cometendo um erro e por menor que seja esse erro, tá? Às vezes não é nem tão grave, tá? Mas por ninguém nos alertar, ninguém falar nada, a gente acaba repetindo isso. E fica repetindo sem saber. Então, é importante que um feedback negativo faça assim, pô, cara, olha só, tu tá cometendo esse erro aqui, ó. Já faz um tempo, ó, vamos fazer assim, assim, assado. E para que o erro não continue ocorrendo. Então, só para lembrar isso, entendeu? E a parte negativa é importante também, eu acho que é entre os colegas. Às vezes tu fala alguma coisa com um colega, entendeu? Que às vezes até é na brincadeira sem maldade, mas às vezes tu magoa um coleguinha, tu chateia ou até mesmo tu deixa a pessoa Constrangido. constrangida, cara. Então, se alguém vê isso, é legal falar assim, meu, não faz isso daí. O cara ficou constrangido lá, até mesmo pro outro chegar, meu, desculpa ter feito isso. Porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não nota, acontece, tá? Então, por isso que é importante o feedback. E explodindo um pouco mais o que todo mundo falou até agora, isso é útil não só no ambiente, tipo, por exemplo, de um grupo, mas sim quando a gente vai falar com outras áreas da empresa, visto que a gente está crescendo de uma parada, mas a gente está continuando a crescer, e comunicação tende a ser um problema quando as empresas crescem. Então, tipo, eu já acho muito importante a gente saber se comunicar já desde o começo, assim, porque a gente pode levar isso para outras pessoas e pode acabar ajudando não só a gente, mas os outros também. Perfeito. Tem um negócio que um gestor meu comentou uma vez também, que quando você for dar um feedback meio duro, assim, você usar a técnica do sanduíche. Então, você primeiro faz um... Porque daí você equilibra também quando você tá com raiva, você coloca ali uma coisa positiva, feedback negativo, e aí depois você dá outro positivo, sabe? Tipo, o feedback sanduíche, ele é muito bom, tá? Principalmente se vocês vão fazer feedback para alguém que não está acostumado a receber feedback, tá? Porque fazer isso, essa técnica do sanduíche é perfeita. Tipo, é o que o Melo falou, tipo, uma característica positiva, a situação negativa que rolou, e depois um positivo para amenizar. Mas o feedback sanduíche, ele não é uma boa prática se a gente tem o costume de ter um feedback constante. E a gente tem que criar esse costume. Porque metade do feedback é a gente ter uma escutativa para feedbacks também. Tá? E, tipo, a gente tem que acostumar a ouvir uma crítica, mesmo que for uma crítica e não for um feedback, que a pessoa fez um feedback muito mal feito. Tá? É importante que a gente saiba ler isso também, tá? É importante que a gente consiga ver, não, beleza, a pessoa pode ter feito isso da forma errada aqui, ela foi agressiva, mandou esse feedback de forma errada, mas o que eu posso absorver disso? Eu concordo com o que ela falou? Tá, ok, tipo, essa situação aqui eu consigo entender que eu mandei mal, eu posso tentar evoluir. E continua perguntando pra ela. Tipo, tá, então nessa situação que eu errei, tu acha que eu deveria ser tratado como? Tá, eu deveria ter tratado como, sabe? Então, se a pessoa não fizer um bom feedback, conserta o feedback dela. Então, tipo, ajuda ela a entender, não, ela tá te criticando, tu manda muito mal nessa característica. Tá, me diz uma vez que aconteceu isso. Tá, aconteceu em tal momento. Foi mal, desculpa aí por essa situação. Como é que tu se sentiu nesse momento? Eu me senti, sei lá, eu fiquei atucanado porque eu não sabia como agir. Tá, desculpa por ter causado esse sentimento. Como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer no futuro para que tu não se sinta assim de novo, tá? Isso é um feedback, mesmo que a pessoa traga isso errado, a gente também tem que aprender a ouvir feedbacks e mesmo tratar com pessoas que não sabem dar feedback. Cara, eu já lidei também com gente que não sabia receber feedback. Então, por exemplo, e aí uma dica que me deram uma vez, em vez de você falar, por exemplo, acho que você foi meio rude comigo naquela situação, você fala meio como que você sentiu. Cara, eu fiquei triste porque eu achei que a maneira de se comunicar, porque daí a pessoa não consegue meio que roubar o que você estava sentindo, sabe? É o que eu senti, sabe? Não tem como você meio que argumentar muito contra isso. Exatamente. Inclusive, tipo, é exatamente isso que até que eu botei ali como as técnicas. Porque no fim das contas,
botar o sentimento na jogada ajuda muito, assim, tipo, ajuda muito mesmo. Até vou botar de volta aqui o slidezinho pra gente lembrar, tá? Mas, opa, aqui. Aqui, tá? Então, só pra gente se lembrar, tipo, fala sobre a situação específica, tá? Dizer como você se sentiu naquela situação e dizer como você acharia que a pessoa deveria ter tomado a atitude. Esse passo a passo ajuda muito no dia a dia. E com pessoas que sabem ouvir feedback, e aqui a gente manda bem com relação ao feedback, eu só estou reforçando isso. Ninguém aqui, tipo, é totalmente fechado com relação ao feedback, mas eu quero que isso melhore ainda mais. Eu quero que a gente cresça, todo mundo junto, e que tenha esse costume de dar feedbacks constante. Tá? Então, esses roteirinhos aqui ajudam muito. Mais alguém com algum ponto? Acho que não, da minha parte. Show, galera. Show. Então, muito obrigado por vocês ouvirem a palestra. Mais uma vez, eu quero incentivar que vocês façam as Dev Talks de vocês também, tá? Eu já cutuquei o Thiago vai fazer a próxima, acho que semana que vem, né, Thiago? Já tá agendado. Mas eu quero que mais pessoas também tragam pontos para serem conversados. Beleza? Uhum. Eu vou subir, eu gravei a apresentação, vou subir ela no YouTube ali e depois eu passo pra vocês. Ok. Show. Forte abraço. Um abraço. Valeu. Parabéns, André. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, viu?